Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao encontro da My Hotels. Esse encontro acontece semanalmente, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Ele é exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas boutique que estão buscando mais leveza na gestão, estão buscando fazer o hotel, a pousada, caber na sua vida, né? Sem tirar a sua qualidade de vida. E aí, ao longo desse projeto, dessas aulas, eu te entrego semanalmente temas com abordagens práticas, com ferramentas práticas, com passo a passo para você implementar no seu hotel ou na sua pousada para você conseguir ter mais leveza. E hoje, gente, hoje é um tema que tomara de verdade que muitas pessoas assistam, porque o que eu vou dar aqui para vocês hoje é a base, e inclusive dentro do meu programa, não sei se tem algum owner aqui, acho que não hoje. É a base do meu programa do Owners, e eu vou explicar aqui a lógica para vocês e por que é tão importante vocês construírem. Dentro do Owners, eu chamo de bases do sucesso do seu hotel ou da sua pousada. E aqui eu vou traduzir para vocês o porquê que é tão fundamental vocês focarem nessas três coisas para vocês terem mais leveza na gestão. Bom, então o tema da aula de hoje é os 3 erros que impedem o seu hotel de crescer com leveza, mesmo quando você fatura bem. Porque tem muitos de vocês... Assim, se você não fatura bem, é difícil você ter leveza, né? Porque nós, como empreendedores, como donos, se o nosso negócio não está faturando bem, naturalmente existe um peso associado a isso, né? Precisa dar lucro para que essa leveza venha também. Mas muitos de vocês têm lucro, tem hotéis, tem pousadas que estão faturando bem e mesmo assim é pesado demais, né? Consome muito, você fica... eu acho que a maior tradução desse peso é esse ruído constante na cabeça, sabe? Que você não consegue ter a cabeça, a mente limpa, sabe? Quieta. Então, eu acho que isso vem muito de falta de estrutura no seu negócio. E aí eu vou traduzir para vocês aqui hoje quais são essas 3 bases, né? Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu estava falando para vocês que é muito comum a gente encontrar na hotelaria boutique, que é os hotéis faturam bem, só que o dono continua cansado, sobrecarregado, sentindo a necessidade da sua presença sempre dentro da propriedade para que tudo funcione como é esperado. Né? E muitas vezes vocês olham para isso e pensam, nossa, mas se eu tenho hotel, se eu tenho pousada, é assim mesmo. Né? Esse é o preço de ter um negócio que funciona bem. Se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem, não funcionam tão bem, não entregam o nível de serviço que eu quero e etc. Mas na maioria das vezes, o problema ele não está no hotel ou na pousada. O problema é que essas bases fundamentais que eu vou passar aqui para vocês hoje, do negócio, elas não estão bem construídas. E quando essas bases não estão fortes, o hotel, às vezes, ele até cresce, mas ele cresce pesado, ele cresce engolindo a sua vida, ele cresce tirando tempo de qualidade seu, com você mesmo, com a sua família, de férias, de viagem, de tranquilidade no dia a dia. E aqui, quando eu falo de a gente ter um negócio mais leve, não é sobre não trabalhar, sobre não ir no hotel, isso aí é uma utopia, né? Isso não existe. Mas o que existe é você ter um negócio estruturado e que, sim, você vai estar presente em vários momentos, mas numa posição mais estratégica e que não te consuma essa energia no dia a dia, sabe? Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. E isso acontece muito quando essas bases não existem, né? Você começa a depender muito, o hotel depende muito do dono para funcionar, gera um desgaste constante, muitas vezes vocês também com isso, com a falta dessa base, vocês deixam muito dinheiro na mesa, mesmo para você que está faturando bem já. Tem muito dinheiro, se você não tem essa estrutura, se a sua gestão ainda é pesada, isso significa que você está deixando dinheiro na mesa. E hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente esses 3 erros muito comuns que impedem vocês de crescerem com leveza, mesmo com o hotel já faturando. Então,
Em resumo, para quem que é essa aula de hoje? Essa aula é para donos e donas de hotéis e pousadas boutique que sentem que a gestão ainda pesa demais na sua vida e você gostaria que fosse mais leve. É para quem percebe que o hotel ou pousada até funcionam, mas depende muito da sua presença para manter o padrão, a organização, a operação funcionando. Para quem sente que o hotel cresce, mas junto com esse crescimento vem mais sobrecarga, mais decisões, mais responsabilidade concentrada. E é também para quem suspeita por aí que, além da gestão pesada, pode estar deixando dinheiro na mesa justamente por falta de estrutura, de clareza, de liderança estruturada dentro da sua propriedade. E essa aula é também para quem acredita que a única forma de crescer é trabalhar cada vez mais. Porque muitas vezes vocês vão ver que a solução não está em trabalhar mais. A solução passa por você estruturar o seu negócio. E o problema não é muitas vezes falta de tempo, é falta realmente de estrutura de gestão. O problema é não ter essas bases que eu vou dar para vocês, que eu vou falar quais são para vocês, para sustentar esse crescimento. Então, hoje a gente vai ver aqui nessa aula quais são esses 3 erros estruturais, por que esses erros não só pesam a gestão, mas também limitam o resultado financeiro, e o que muda quando esses três pilares se organizam e começam a ser construídos da forma certa. Oi, Manuel, bem-vindo! Tudo bom, Roberta? Sejam bem-vindos. Oi, Maria, tá por aí? Tudo bem? A Maria é owner. Então, por que eu escolhi falar desse tema hoje? Porque muitos de vocês conseguem faturar, mas faturam muito menos do que poderiam. E às vezes o dono, ele olha para o hotel, né, e pensa que está funcionando, está indo bem, você olha para os números, está rodando, mas por trás disso, você se sente realmente exausto. Tem quem se sente aí exausto? Manda um joinha aí, um ok. Maria, pode falar, Maria. Ah, você. A Maria estava exausta, por isso que ela entrou no Owners, né, Maria? É isso. Então, muitos de vocês sentem essa dependência excessiva, essa falta de autonomia da equipe, decisões muito centralizadas em vocês, retrabalho constante, desgaste emocional na gestão, e isso impacta não só a leveza, mas realmente o lucro. Então, vamos lá. 3 erros que impedem o seu hotel de crescer com leveza. O primeiro erro é a sua mentalidade de dono. A mentalidade que você tem está desalinhada com esse crescimento leve. Então, o primeiro erro que impede vocês crescerem é a mentalidade do dono em relação ao próprio papel dentro do negócio. Então, muitos donos acreditam que, para o negócio funcionar bem, eles precisam estar envolvidos em tudo. Então, eles resolvem problemas operacionais, eles tomam as decisões, eles aprovam pequenos detalhes, eles acompanham cada situação. E no começo, quando se você abrir o hotel, se você está começando a gerir, que tem muitos também dentro do ano estão começando, é normal. E aí não tem como fugir disso. Você vai realmente fazer parte da operação até você construir tudo isso. Né? Então, no começo é realmente natural. Mas à medida que o hotel vai amadurecendo, vai crescendo, vai estruturando, essa postura de vocês estarem envolvidos em tudo, ela começa a criar um problema estrutural dentro do hotel. O hotel passa a depender demais do dono para funcionar. E quando isso acontece, tem 2 coisas que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a gestão fica exaustiva, né? Fica extremamente pesado de você estar ali envolvido em tudo, porque é isso, tudo precisa passar por você. Segundo, o hotel cresce muito menos do que poderia. Porque quando o dono está ocupado resolvendo um operacional, se você está fazendo check-in, liberando quartos, ele não consegue, vocês não conseguem exercer o papel que realmente faz o negócio crescer. Enquanto você estiver na operação, o negócio não cresce. Você não sai disso. É o famoso vender o almoço para pagar o jantar. Você não consegue sair disso. Enquanto você não sair da operação,
as coisas não andam. E quem está fazendo isso há um tempo já constatou que é verdade, você não consegue sair disso, né? O papel do dono não é ser recepcionista, não é ser o melhor gerente operacional. O papel do dono é ser fonte de direção dentro do hotel. É quem sustenta a visão, quem sustenta a cultura, quem inspira a cultura, né? Quem desenvolve as pessoas, quem direciona o crescimento do negócio. E quando você está ali preso no operacional, tem duas coisas que param de acontecer. Primeiro, as pessoas em volta de você, ninguém cresce. Porque se você não está olhando para o crescimento delas, elas não crescem. Porque sozinhas elas não crescem. Elas precisam de você, da liderança, para crescer. Então, as pessoas ao seu redor não crescem. E o hotel perde a capacidade de evoluir. Você fica estagnado. E você não consegue sair disso. Então, é isso. O seu papel, o seu trabalho principal não é fazer o hotel funcionar operacionalmente. O seu trabalho principal é fazer as pessoas que trabalham no hotel funcionarem bem. Esse é o seu trabalho. E parece que não é uma diferença muito grande, né? Mas é uma diferença, é um abismo entre uma coisa e outra. O seu foco não é a operação em si, o contato com o hóspede, aquela coisa. Claro que é bom, o dono sempre tem aquela alma do hotel quando vocês desfilam, mas é tipo assim, a cereja no topo do bolo, sabe? Em todos os hotéis que eu passava era isso. Quando vinha o dono, o gerente geral, ele passava, era tipo assim, toques de mestre, assim, sabe? Era aquele oi, aquele gentil. Esse é o papel com os hóspedes. E pronto, e é isso operacionalmente. O resto, a sua função é fazer as pessoas que trabalham no hotel funcionarem bem. Esse é o seu maior papel. Tá? Então, a primeira questão é essa de mentalidade. Inclusive, todo mundo que entra dentro do Owners, está aqui, Maria, para provar, a primeira ação que vocês fazem é assistir a uma masterclass que eu dou, tipo, são umas 4 horas de aula, falando exatamente sobre isso, sobre a mentalidade, como pensar, qual o seu papel, qual a sua posição, o que você prioriza como dono dentro do hotel. Então, primeiro, são viradas de chave que precisam acontecer na sua postura, e começa tudo dentro da sua cabeça, né? Os resultados do seu hotel são sempre reflexo daquilo que você pensa, né? Do seu desenvolvimento. Se você se desenvolve, o seu hotel, a sua pousada se desenvolve. Se você está estagnado, o seu hotel e a sua pousada estão estagnados junto com você. Não tem outro jeito. A conta não fecha. E eu gosto muito dessa analogia, que quem está aqui comigo há mais tempo já me ouviu falar algumas vezes, que é igual quando você vai num avião, que o piloto, imaginem que o piloto deixa a cabine e vai servir café e perguntar o que os passageiros querem comer para o almoço e se alguém está precisando de água, se alguém quer... Enquanto ele está fazendo isso, quem que está dirigindo o avião? É um pouco isso quando vocês saem, quando vocês vão para a operação, é isso que acontece. Enquanto vocês estão lá resolvendo check-in, check-out, vistoria de quarto, liberação de quarto, não tem ninguém dirigindo. Tá, tipo, à deriva. Então, se você faz isso todos os dias, o seu hotel, a sua pousada está à deriva. É literalmente isso, você não sabe para onde está indo. Você não está conduzindo para lugar nenhum, você vai só apagando incêndio. Você vai só garantindo que você sobrevive um dia após o outro. Tá, então, esse é o primeiro erro, é vocês não terem consciência de que o papel de vocês não é esse. Se você está nesse papel, o seu primeiro passo é sair disso. Tá? Saia disso, arranje uma equipe, estruture uma equipe para você sair disso. Você precisa focar na estratégia do negócio. Enquanto você não focar na estratégia, você não sai desse ciclo. Ah, Maíra, mas eu não tenho gerente. Ah, Maíra, mas eu não... Você precisa estruturar isso. Bom, aqui na aula eu não consigo estruturar isso se eu faço lá dentro do Owners. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente isso. A primeira coisa é você sair disso, porque enquanto você não sair disso, o negócio não anda. Tá? Então, primeiro erro. Segundo erro é você não ter uma cultura clara e definida. E por muita pena minha, muitos de vocês acham que cultura é meio frescura. É uma frase bonita para a gente colocar na parede do hotel e para a gente colocar no site.
A cultura, ela é a bússola da sua gestão, ela norteia tudo o que acontece no seu hotel, ela te representa, ela representa a sua essência, ela dá guia, ela guia você, ela guia todo mundo que está dentro do hotel quando você não está lá. As pessoas sabem como agir, o que é esperado delas, o que o hóspede pode esperar, como que ela deve se comportar, como que ela deve se comunicar, como que ela deve responder, como que ela deve agir, o que é prioridade dentro do seu hotel. A cultura, ela traz todo esse norte, ele é como se fosse uma bússola mesmo. Porque por muitos padrões que você tenha, e checklists e tudo, você não consegue fazer checklist padrão de absolutamente tudo dentro do hotel. É impossível, é inviável. A vida está acontecendo no dia a dia. Você não tem padrão para todas as respostas, para todas as reclamações, para todas as coisas. Não existe padrão. E aí, quando não existe isso, e a pessoa não tem uma cultura definida, cada um faz de um jeito, cada um faz o melhor que consegue, ou às vezes não está com paciência. Você não tem um norte, você não sabe como fazer. A cultura, ela guia tudo e todos, inclusive você, dentro do seu hotel, dentro do seu próprio hotel. Então, eu vou falar um pouquinho disso, mas o segundo erro, que é um erro, assim, crucial, é vocês não terem uma cultura clara e definida. E eu vou além, não é só clara e definida, ela precisa te representar de verdade. A cultura, ela é um exercício, porque eu acho que a diferença é essa. Muitos de vocês até têm cultura definida, muitas vezes não é vivida, mas até têm definida, só que quando vocês foram criar essa cultura, muitas vezes vocês criaram meio que como se fosse um exercício de marketing. Como se fosse um exercício, o que a gente quer ser, A cultura não é isso. Ela não é exercício de marketing. Ela é um exercício de verdade. Qual que é a sua verdade mais íntima que só você sabe? É isso que você vai traduzir aqui para fora, porque é isso que vai fazer o seu hotel viver a longo prazo. É isso que vai fazer você ter prazer em trabalhar e conduzir também, inspirar outras pessoas a quererem fazer o hotel funcionar com você. É essa verdade que você precisa descobrir e traduzir aqui para fora. Eu agora falando assim parece um pouco abstrato, mas não é abstrato, tá? Tem método dentro do Owners. Inclusive foi muito legal. Cadê a Maria? Não sei se ela chegou a usar. Queria até ver, ela saiu? Não. Maria, você tá aí? Não, acho que ela saiu. Acho que ela saiu. Porque eu criei um agente para ajudar a criar, porque eu tenho todo um método de criação de cultura que vai do seu propósito pessoal. Oi, Maria. Você chegou a usar o agente de criando a cultura? Ainda não? Ainda não, mas está aqui, ó, está aqui na minha lista. É isso. Então, a Débora, que fez a Masterclass com você, ela usou, ela falou que a dela ficou sensacional, foi muito legal. Então, eu entreguei para eles semana passada um agente para ajudar vocês com o método, que é o método MAI, para criar essa cultura. Então, é isso, a cultura ela precisa ser um exercício de verdade mesmo, de dentro para fora. Por quê? Porque todo mundo vai viver essa cultura dentro do seu hotel, inclusive você. Então, não é só uma coisa bonita para você colocar, tem que fazer sentido, você tem que ter prazer em viver aquilo todos os dias. Então, esse é o segundo erro de não ter uma cultura, porque muitos hotéis, eles funcionam muito com base em bom senso, sabe? Cada pessoa faz o que acha melhor, cada líder conduz do seu próprio jeito, cada colaborador interpreta os padrões de uma forma diferente. E quando o dono, e é aqui que tá, quando o dono está presente o tempo todo, muitas vezes isso até funciona, sobrecarregado, exausto e tal, mas está rodando, mas a operação está rodando. Porque o dono acaba sendo sempre a referência, né, para a equipe. Então, acaba que funciona. Mas isso causa uma dependência de vocês gigante e insustentável a longo prazo. Tanto que quase todos vocês, acho que eu não vou arriscar todos, mas acho que todos mesmo que vieram conversar comigo, pensaram em vender, ou em vender a propriedade, entregar para uma administradora, todos vocês. Por quê? Porque chega uma hora que é insustentável esse modelo de gestão que vocês montaram para vocês mesmos. É muito cansativo, né? E começa a custar basicamente a sua vida. E chega uma hora que você fala, nossa, está muito alto o preço disso daqui, né? Não está compensando. E é aqui que começa, é isso que eu chamo do peso, né? Então, na prática, quando isso acontece, quem sustenta o padrão do hotel é a presença do dono.
e não é a cultura do hotel. Quando o hotel ele não tem a cultura clara, tem algumas coisas que começam a acontecer. Ah lá, ó, tá vendo? Você diz, eu só consigo pensar em passar a minha pousadinha. É isso. Todo mundo, você e todo mundo que está dentro do Owners veio para mim com a intenção de vender, desistir de alugar para outra pessoa, entregar para uma administradora, todo mundo. Porque é isso, chega uma hora que fica realmente cansativo, né? Então, quando você não tem essa cultura, as decisões, elas ficam inconsistentes. Como elas são inconsistentes, elas sempre dependem de você, porque não tem, as pessoas não conseguem te representar nas decisões, porque elas não sabem como você pensa, você não traduziu isso. É isso que é essa cultura. Essa cultura é literalmente isso. Como que você pensa, como que a gente age aqui dentro, como que a gente se comporta, como que a gente responde, qual que é a nossa prioridade, qual que é o nosso tom de conversa, tom de experiência, tudo é definido. Então, as decisões, elas começam a ficar inconsistentes, e aí cada pessoa resolve de um jeito diferente. A equipe não tem clareza do que é esperado deles. E eles estão, e aí, muitas vezes você fala, nossa, mas as pessoas, que absurdo que a pessoa fez aquilo, nossa, mas como que ele fez aquilo e achou que estava bom? Mas você explicou como que era para fazer? O que era esperado exatamente? Porque a pessoa não tem a sua bagagem. Ela não tem o seu conhecimento, ela não tem a sua visão, ela não tem a sua estratégia na cabeça, ela não tem nada disso. Então, se você não traz essa clareza, a pessoa não tem, não espere. É o famoso óbvio tem que ser disso, tem que ser dito. Tem que ser dito, porque ele é óbvio para você. Ele não vai ser óbvio para outras pessoas. Ele é óbvio para você, que é a essência, que você, né, o hotel, a pousada, nasceu de você. Então, para você, tudo é óbvio. Mas para as pessoas, não. Então, é essa cultura que traz, que preenche essa lacuna de comunicação. E aí, isso gera, normalmente, essa falta de cultura, ela gera 3 problemas super comuns, que é falta de autonomia, para todo mundo, né, que está aqui, provavelmente, falta de autonomia da equipe, falta de consistência na experiência do hóspede e uma gestão super pesada para você. E você acha que é só para você? Não é só para você, não, porque é pesado para o time também. Eles ficarem todo dia se sentindo inseguros, sem saber como agir, tudo tem que validar você, tudo tem que ser validado por você. Isso é esgotante também para quem está fazendo. É extremamente cansativo. Você não ter autonomia, você não se sentir seguro para executar seu próprio trabalho e de você saber, nossa, isso daqui está bem feito. Eu sei que é assim, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho. E eu falo isso de cadeirinha, porque eu vivi isso na pele durante muitos anos no corporativo, quando eu estava dentro de vários hotéis, que aqui não trago em questão, mas dentro de muitos eu vivi isso, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que é isso que esperam de mim? Como que dá para fazer melhor? O que esperam de mim? Tem que ter essa clareza. E essa clareza, ela vem muito da cultura, não é só de meta, de padrão, de checklist. Tá? Porque você não vai ter padrão checklist para tudo, não adianta. Nenhum hotel mega, Copacabana Palace não tem, Ritz-Carlton não tem, Four Seasons não tem. Ninguém tem padrão e checklist para absolutamente tudo. A vida acontece. Você tem checklist para o que você vai comer, qual hora você vai buscar seu filho, não existe. A vida está acontecendo, tem muita coisa, não dá para ter tudo. Né? Então, nesse momento, é a cultura que responde. Eu gosto muito dessa analogia. Na sua família, vocês não têm regra para absolutamente tudo, mas você não sabe o que é esperado de você numa reunião de família, num almoço de família, num aniversário, num Natal, cada família tem suas regras, cada família tem, mas todo mundo sabe como se comportar ali, é ou não é? É a mesma coisa dentro do hotel. Acontece que as pessoas não nasceram na sua família. Então, você precisa traduzir essas regras de como viver aqui dentro. E essas regras de como viver aqui dentro é a cultura formalizada, para todo mundo que entra e todo mundo está aí. Eu sempre falo dentro do Owners que clareza é um ato de cuidado, é um ato de amor com as pessoas. Você trazer clareza para as pessoas do que é esperado delas e do que elas podem esperar de você é um ato de cuidado. Então, quando eu falo que a gestão fica pesada, é isso, não fica só pesada para vocês, está pesado para todo mundo. Pode ter certeza. Tá?
É isso, porque o dono ele precisa corrigir, explicar, ajustar tudo o tempo todo. E existe um outro ponto também muito importante, que é isso, que se a cultura não está clara, o próprio dono ele perde a clareza sobre o negócio. Se você não tem uma cultura clara, você mesmo não sabe para onde você está indo. Você não sabe quais são as suas prioridades, você não sabe o que é inquestionável e inegociável dentro do seu hotel. Tudo é flexível, as coisas flutuam, assim. Uma hora pode, outra hora não pode, uma hora é assim, outra hora é assado. Se você tem uma cultura definida, você sai disso. E isso te dá uma clareza e vem uma leveza junto e uma liberdade de você falar aqui dentro, é isso daqui que a gente vive. É assim que a gente faz. Nossa, assim, isso é como se você tivesse tirado 50 quilos das costas. É muito bom. E aí, quando você não tem essa cultura, que você pede clareza sobre o próprio negócio, você começa a ter muita dificuldade em responder perguntas que são fundamentais. Aonde exatamente eu quero chegar com o meu hotel? Onde você quer estar? Daqui a 5 anos, o que você está trabalhando para quê? Daqui a 5 anos você vai ser o quê? Que tipo de experiência você quer entregar? O que é prioridade aí dentro? O que é inegociável? São perguntas fundamentais dentro de qualquer negócio. Se você não tem essa clareza, seus colaboradores, muito menos. E muitas vezes vocês até têm essa clareza, só que vocês não externalizam. E como vocês não externalizam, as pessoas não sabem. Bom, quando eu falo disso, de cultura, a cultura ela vai impactar em tudo no seu dia a dia. Contratação, demissão. Você contrata baseado em cultura, você demite baseado em cultura, você dá feedback baseado em cultura, você prioriza investimento baseado em cultura, você promove baseado em cultura, você faz tudo baseado em cultura. Então, assim, se você não tem isso, você tá, tipo, à deriva, literalmente. Você não sabe para onde você está indo. Você não tem nenhum guia, você vai fazendo no bom senso, né? Então é isso, a cultura ela não é só para orientar a equipe. A cultura é o que dá clareza dessa direção para o próprio dono e para que o dono consiga direcionar a equipe. Eu espero de verdade, para todo mundo que está aqui, estão 20 pessoas agora, eu espero de verdade que vocês saiam com essa mensagem, eu espero ter conseguido passar de uma forma forte o suficiente para vocês conseguirem realmente absorver a importância disso, porque eu sei que às vezes é uma coisa que parece vaga, mas não é. Ela não é vaga. Ela é vaga porque tudo aquilo que a gente não conhece, não sabe, parece vago. Mas ela não é. É só uma falta de conhecimento sua. Tá? Então, tem estratégia, tem método, busquem saber. Quem quiser, aplica para o Owners, tem link. Bianca, se você quiser colocar o link aqui também, normalmente eu coloco no final, mas se alguém tiver interesse ao longo da aula, coloca o link para aplicar, porque tem estratégia. Dentro do Owners, não por acaso, vocês entram no Owners, aí vocês fazem diagnóstico e plano de ação, para eu entender, né, como é que funciona a sua operação, e a próxima etapa eu chamo de bases do sucesso do seu hotel ou da sua pousada. O que tem lá dentro? A sua mentalidade, a sua cultura e a sua estrutura organizacional. Sem isso, não tem, eu não sei para onde que eu vou te guiar. A gente precisa estruturar. É igual quando você vai construir uma casa, você não tem que ter a fundação estruturada para você subir pilares, subir tijolinhos, subir... Porque se você não tiver uma fundação bem feita, vem o primeiro vento e derruba tudo. É exatamente isso. A fundação é isso. É você assumir o que eu faço aqui dentro, qual que é a minha mentalidade de dono, qual que é a minha cultura, como é que a gente vai viver aqui dentro, como é que isso vai funcionar, e a sua estrutura organizacional. Que pessoas a gente precisa para fazer isso aqui funcionar, otimizando a qualidade, obviamente. Tá? Então, essa é a base de tudo. E eu estou sendo bem sincera com vocês. Maria está aqui para me falar. Ela não é verdade, Maria. Você entra dentro do Owners, não é a primeira etapa? É isso. Não tem como fugir disso, tá? Terceiro erro é você não ter um nível
médio de liderança forte. O que eu quero dizer com isso? E aqui a gente está falando dessa parte de estrutura organizacional. Porque esse erro que impede o hotel de crescer com leveza é você não ter esse nível médio de liderança bem estruturado e que em muitos hotéis a estrutura acaba ficando assim. Lá em cima você tem o dono e aí depois você tem a operação. Você pula, tipo, é como se tivesse um, sei lá, caiu do abismo. Você vai, sabe, você não tem escadinha para descer. Você vai lá do topo da montanha, você cai lá na operação. Isso não funciona. Você não vai ter leveza nunca com essa estrutura. Vou ser bem sincera, desculpa tirar essa ilusão de quem está pensando, nossa, só com recepcionistas, camareiras e tal, a gente vai construir uma equipe bacana. Cara, você pode até ter uma equipe bacana, mas você vai se afogar. Porque não tem como. Não tem como. Então, assim, se você tem essa... Porque não vou me alongar muito com isso, mas assim, numa pirâmide de qualquer empresa, não precisa nem ser hotel, de qualquer empresa, você tem 3 níveis, que é o nível estratégico, que está lá em cima, o nível gerencial, que é essa liderança média, e o nível operacional. Se você tira esse nível médio, que muitos de vocês cometem esse erro, por isso que eu estou trazendo aqui, você fica com a estratégia, e da estratégia você passa para a operação. O que isso implica? Que a operação vai consumir todo o seu tempo de estratégia. Você não está fazendo estratégia nenhuma se você tem essa pirâmide desenhada desse jeito. Você precisa de um nível médio. Maíra, mas eu não tenho supervisor, mas eu não tenho... Cara, não precisa ser nada... sabe, você não precisa ter uma equipe de 10, 15, 20 pessoas para isso. Sabe? Pode ser um coordenador, um supervisor, um gerente... Alguém tem que ter. Se você quer sair disso, alguém tem que ter. Porque se todas as dúvidas da camareira, se todas as dúvidas do recepcionista, todas as dúvidas do garçom, da pessoa de manutenção, do vigia, se elas caem todas sobre você, não tem como você ter leveza. E nem tem como você olhar para a estratégia do seu negócio, porque não sobra tempo. Faz sentido? É isso. Então... quando você tem isso, praticamente tudo que acontece no hotel chega até o dono. Ou seja, você não está fazendo seu papel de dono. Resumo é esse, que cai no primeiro erro que a gente falou, né? Você tem problemas operacionais, dúvidas da equipe, conflitos, porque não é que a equipe é incompetente, a equipe sempre vai precisar de direcionamento, e é papel da liderança dar direcionamento. Agora, você está assumindo muitas lideranças, você precisa dissipar isso, né? Então, dúvidas da equipe, conflitos, decisões do dia a dia. E tem um outro cenário que também é bem frequente, que eu também tenho alguns casos dentro do Owners, que é o famoso é raro, mas acontece com muita frequência, que vocês têm um time de líderes, vocês têm supervisores, têm gerentes, têm coordenadores, mas esses líderes, eles não exercem plenamente o papel de liderança deles. Então, eles têm o cargo, mas eles não têm o preparo, vocês não desenvolveram, né? Então, eles não têm o preparo, muitas vezes porque vocês não sabem desenvolver também. E é isso, estou só expondo aqui o problema, tá? Hoje a aula é muito de trazer consciência das questões para vocês refletirem. Eles têm cargo, mas eles não têm preparo ou autonomia para exercer essas funções de líderes. Então, eles não contratam, eles não demitem, eles não desenvolvem ninguém da equipe deles, eles não têm estrutura de feedback, eles não sabem como dar um feedback bem estruturado, eles dão de um jeito que as pessoas ficam ofendidas, levam para o lado pessoal, gera um monte de conflito, um monte de atrito, a equipe, o clima pesa, com isso eles não têm disponibilidade para atender os hóspedes com elegância, com vontade de encantar, vai tudo por água abaixo. Vocês veem? Uma coisa vai emendando uma coisa na outra. Eles não conseguem treinar o time, eles não treinam padrão, não treinam processos. E aí, na prática, o dono continua precisando resolver tudo, né? E ainda, pior, às vezes é o pior cenário ainda, que você tem a liderança, às vezes é pior do que não ter, que você tem a liderança
eles não exercem o papel deles, você está pagando como se eles estivessem exercendo, e eles não exercem, e você não só faz o papel deles com a operação, e ainda tem mais os líderes para gerir. Fica mais complexo ainda do que se você não tivesse. Faz sentido? Quem vive isso aí? Manda um eu aqui, vai. Quem vive isso na prática? Ah, do City Estrela, esqueci seu nome. Desculpa. Cida. Cida. É minha... Não é, Cida? Não é verdade? Acontece muito isso. Raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com muita frequência. É exatamente isso. Tá? E aí isso cria essa situação que é ainda mais complexa do que você não ter. Bom, a vantagem dessas pessoas que tem, se é o seu caso, Cida, é que você já tem as pessoas. Então você precisa aprender a desenvolver essas pessoas e conduzi-las a assumirem de fato a posição, né, que lhes compete, que de certa forma é mais simples do que as pessoas que não têm. Mas se você não conduz, acaba ficando mais pesado do que não ter as pessoas, porque você ainda tem elas para gerir e mais operação e mais... Então, todo mundo demanda o tempo todo, né? E aí, quando isso acontece, a liderança não está preparada para assumir o seu próprio papel, acontece um desconforto também na própria dinâmica da liderança, porque os líderes foram colocados naquela posição de liderança, mas aí eles não exercem totalmente o papel. Aí o dono vai e acaba passando por cima daquela pessoa e vai direto na operação, porque você quer resolver, porque você já sabe, e até você explicar para o outro, e aí o outro até desenvolve. E aí você, não, deixa que eu vou lá, eu mesmo resolvo. E aí você passa por cima da liderança. Quando você passa por cima da liderança que você mesmo estabeleceu, sem querer, né? Eu sei que muitas vezes com a melhor das boas intenções e para otimizar resultado, e para ser mais rápido e mais eficiente, mas o resultado disso é você tira a autoridade daquele líder diante da equipe. Você diminui ele perante a equipe. E quando você diminui ele, a tendência é que ele fique cada vez mais pequenininho. E alguns se incomodam e vão embora, e outros se acomodam. Uns se incomodam, outros se acomodam nessa situação e falam, qualquer problema, o dono resolve. Chama, vou perguntar para ele como é que faz, vou pedir para ele fazer, vou pedir ajuda. E você não sai disso, né? Ou seja, a estrutura, ela até existe no papel, mas ela não funciona plenamente na prática. Então, os hotéis crescem, os hotéis que crescem com leveza, eles não funcionam desse jeito, tá? Hotel que cresce com leveza, que tem uma gestão estruturada, existe um nível intermediário de liderança forte que sustenta a operação. E aí o seu papel de dono é desenvolver essa liderança média. E a liderança média desenvolve a operação. É assim que funciona. Não dá para abraçar tudo. Você imagina, sei lá, presidente da Apple, presidente da Four Seasons, CEO do, sei lá, gerente geral do Ritz-Carlton. Imagina se ele tivesse que desenvolver até o recepcionista. Como é que faz isso na prática? Vocês entendem que como vai aplicar? Não funciona. Não tem como. Não acontece isso em lugar nenhum. Nenhuma empresa que cresce e que tem uma estrutura de gestão funciona com essa pirâmide desse jeito, com essa estrutura organizacional. Não tem como na prática. Tá? Então, é só vocês olharem para grandes hotéis. Não existe o gerente geral ensinando o recepcionista a fazer check-in. Não existe. Eu sei que muitos de vocês têm estruturas menores, mas a gente vai... Eles não começaram. Todo mundo que hoje é grande, um dia começou pequeno, igual vocês. Literalmente, parece um sonho, mas é verdade. Todo mundo que hoje é grande, um dia começou pequenininho. Ninguém começa grande. E isso vai se desenvolvendo. Então, agora, tem gente que vai ter 5 gerentes, vai ter gerente de front office, gerente de recepção, vai ter gerente de venda, gerente de marketing, gerente de A&B, e tem gente que não, tem gente que vai ter um gerente operacional, tem gente que não vai ter gerente operacional, que vai ter uma governanta e um gerente de recepção. Tá tudo bem. Funciona do mesmo jeito, a lógica é a mesma, seja você com 10 colaboradores ou com 100. A lógica é exatamente a mesma, tá? E aí, bom, voltando aqui, os hotéis e as pousadas que funcionam de uma forma leve, que têm uma gestão estruturada, os líderes, eles sabem treinar, eles sabem desenvolver as pessoas, eles sabem cobrar padrão, eles sabem
estruturar o dia a dia, ter as reuniões, conduzir as reuniões, e isso permite que o dono esteja aonde realmente gera mais impacto para o negócio, porque tem uma função de dono que é indelegável, né? Esse papel, essa mentalidade que eu estava falando para vocês, de se vocês olharem os visionários, né, de defender, não só inspirarem a cultura, mas terem a visão também, defenderem aquilo, né, para onde a gente está indo, essa posição, ela é indelegável, não tem gerente nenhum maravilhoso para pagar 50 mil reais para um gerente, ele não vai fazer esse papel. Esse papel é seu e é indelegável. Então, se você está na operação, você não está executando esse papel. E se você não está executando o seu papel, o negócio não está andando, você está deixando dinheiro na mesa. Então, quando os hotéis que têm essa estrutura média de gestão, isso permite que o dono esteja nessa posição de defender a visão, a cultura, a estratégia, e é assim que o negócio anda, é assim que as coisas acontecem, porque aí parece, nossa, como é que eu vou fazer o negócio crescer? Agora tem 50 pessoas chegando num grupo amanhã, sempre tem coisas acontecendo, você precisa saber o que priorizar, porque é literalmente, eu já falei essa frase várias vezes em todas as minhas aulas, mas o hotel ele é muito reflexo do que você foca, do que você pensa. Se você foca na estratégia, se você foca em criar novas experiências, o hotel aparece com novas experiências. Se você foca em aumentar a diária média, é isso que vai acontecer. Se você foca em montar a equipe, é isso que vai acontecer. Se você foca em reformar o hotel, é isso que vai acontecer. É reflexo daquilo que você pensa. É reflexo daquilo que você prioriza. Se você prioriza fazer check-in, receber grupo, resolver reclamação, é isso. É isso só que está acontecendo. É simples assim. Tá? Fez sentido para vocês os 3 erros? Ficou claro? Sim? Boa. Muito bom. O que muda quando essas 3 bases estão fortes? Quando a mentalidade, a cultura e essa estrutura de gestão, elas começam a se fortalecer, o hotel passa a funcionar de uma forma completamente diferente. E eu vou falar para vocês que não demora muito tempo. De verdade, não demora muito tempo para estruturar isso. O dono deixa de ser o resolvedor ali de problemas e passa a ser quem realmente direciona. A equipe ganha mais clareza, mais autonomia, as pessoas sabem como agir, né? Sabem como decidir, sabem qual é o padrão que é esperado delas. E com isso, a operação fica não só mais estável e consistente, mas que, obviamente, muito mais leve, né? E aí, quando vocês vivem isso, que hoje eu sei que parece muito longe da realidade, eu lembro de uma pessoa que entrou num programa meu, que não era nem o Owners ainda, mas é como se fosse o Owners, mas não era focado na hotelaria. Ela terminou o programa, quando ela começou, eu tenho até um vídeo dela gravado sobre isso, que ela falou, Maíra, você fica falando como se eu fosse, no final do programa, ter prazer em gerir isso daqui. Cara, isso para mim parece impossível, eu só quero resolver isso daqui. E aí chegou em dezembro, foi em dezembro de 2025 que a gente terminou, ela falou, Maíra, assim, é inacreditável. E em 4 meses, tipo, eu tava muito... Ela começou comigo, ela tava com crise de burnout, tomando remédio para ansiedade, enfim, tava bem caótica a situação, literalmente. E aí, em agosto, ela falou já, cara, tipo, eu viajei o mês todo e foi ótimo, as coisas andaram tipo, como se eu estivesse lá, respondia quase nada, descansei, viajei, fiz curso e tal. E aí, em dezembro, quando a gente encerrou, que eu fiz o encerramento com ela, a gente foi conversando, e aí ela falou, Maíra, eu lembro tão bem do dia que você falou que eu ia ter prazer em gerir o meu negócio, aquilo pareceu tão longe da minha realidade, e hoje eu amo, né? E o dela era uma clínica de luxo de pet shops, para felinos, ela só atendia felinos. E aí ela falou, hoje eu só atendo quem eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, só os clientes que fazem questão de realmente ser comigo. Então, assim, minha vida tá, tipo, sabe? E foi da água para o vinho e foi implementando exatamente o que eu ensino para vocês dentro do Owners, para quem está dentro do Owners aqui, para quem quiser ajuda, faz lá a aplicação, se fizer sentido para você, a gente conversa, vê a sua realidade, vê se faz sentido para você.
Mas saiam disso, porque nenhum hotel, nenhuma pousada vale a sua vida ser pesada e ficar comendo, né, engolindo a sua vida inteira, o seu tempo de qualidade, os seus momentos com família, os seus momentos com você mesmo, a sua paz, na verdade, tá? Então, é isso. Quando essas três coisas, né, de mentalidade, de cultura e estrutura organizacional, elas acontecem, aparece exatamente aquilo que vocês estão buscando, que é mais clareza, mais autonomia, mais consistência, mais resultado, no final das contas. E é muito mais leve. E aqui, eu não estou falando só de lucro, porque só lucro, como muitos de vocês já viu na prática, só lucro não fecha a conta. Não é suficiente. Você está lucrando e a sua vida está difícil. Você está lucrando e você está querendo vender. Você está lucrando. Por quê? Porque está pesado. Não é que você não goste do seu hotel, não é que você não goste da sua pousada. É só porque está engolindo a sua vida. Você tem que arranjar uma estrutura que faça o hotel ou a pousada caber na sua vida, respeitar a sua rotina, respeitar o que é importante para você. E tem solução, tá? Tem solução. Bom, resumo da aula. Hoje a gente viu que hotéis não deixam de crescer com leveza por falta de esforço. Eles deixam de crescer com leveza porque três bases fundamentais não estão fortes o suficiente. A primeira é a mentalidade do dono. Então, quando o dono continua preso no operacional, ele limita muito a autonomia da equipe e o crescimento do hotel. A segunda é a cultura clara e definida. Então, sem cultura, a equipe perde clareza, você mesmo perde clareza, as decisões ficam inconsistentes e você perde a direção do negócio. Você não sabe para onde você está indo. A terceira base é a estrutura de liderança. Então, sem líderes preparados, ou com líderes que têm o cargo, mas que não exercem esse papel de liderança de verdade, tudo continua voltando para você e continua ficando pesado. E quando essas três bases não estão fortes, o hotel até pode faturar, mas ele cresce pesado, né? Dependente de você e menor do que poderia se você tivesse na estratégia, mesmo se você estiver funcionando, tá? Por outro lado, quando você tem essas bases, o hotel ganha clareza, autonomia, consistência e mais resultado, porque você está focado onde você deveria focar para fazer o negócio crescer. Tá? Então, eu quero te deixar aqui uma pergunta para vocês refletirem. Hoje, o seu hotel ou a sua pousada está crescendo sustentado pelo seu esforço ou sustentado por uma estratégia, por uma estrutura bem construída? Porque se está funcionando e se está rodando baseado no seu esforço só, se você sente que chegou a hora de que você quer fazer diferente, se você quer construir essas bases do seu hotel, você quer ajuda para fazer isso, aplica lá, a Bianca colocou o link do Owners, eu mergulho no seu negócio com você por 12 meses. Não é uma consultoria em que eu dou um plano de ação e saio, não é uma mentoria em grupo genérica, não é um curso gravado. O Owners, outro dia eu estava discutindo isso com um cara muito interessante, que ele é dono de grandes hotéis no Rio de Janeiro, e talvez os sócios dele entrem para o Owners, que a coisa que mais se assemelha ao Owners é um MBA de gestão hoteleira aplicado, em que eu vou dar exatamente o que você precisa, no momento em que você precisa, e vou te ajudar a implementar, porque sem implementar não existe transformação, não existe resultado. Então, eu pego na sua mão e garanto que você implementa passo a passo, tá? Estou disponível sempre, tiro todas as dúvidas, vocês têm acesso a mim o tempo todo dentro do Owners, tá? Aqui, Maria, é ou não é verdade, Maria? É isso. Tiro dúvidas o tempo todo, ajudo, estou disponível. Então, se você sente que, se você se identificou com isso, se você acha que você não tem isso criado, você não sabe por onde começar, se você quer ajuda, faz a aplicação do Owners, a gente conversa, a gente vê se funciona para o seu contexto. O Owners é muito
ele é muito focado para pessoas que têm esse objetivo, né, de ter mais leveza, de ter mais clareza, que querem estruturar esse nível de gestão, que querem estruturar rotina de dono, que você quer entender qual é o meu papel, que reuniões eu preciso fazer, que estrutura eu preciso ter para ter mais leveza no meu dia a dia, tá? Gostaram da aula? Ajudei? Muito bom. Escreve aqui para mim, o que vocês acharam da aula? Licença, Maíra, posso enviar o link do resumo? Pode. O link do resumo é para quem está aqui comigo, é exclusivo para quem participa ao vivo. Obrigada, Bianca. Bianca vai mandar aí. Boa. É o resumo da aula de hoje. Que bom. Esclarecedor, sempre muito boa. Que bom, Simone. Ô, Simone, depois me fala aqui que vocês precisarem encontrar outra vez, a gente marca, tá? Me fala depois como é que tá por aí. Muito bom. Alguém quer... Obrigada, Manuel. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Ai, boa, Maria. Boa. É isso. Muito bom, muito bom. Tá bom, Simone. Eu aguardo o retorno de vocês. O que eu ajudei vocês? Agora eu queria saber do que eu ajudei. Escrevam para mim aí. O que eu ajudei mesmo? O que vocês saem daqui? O que vocês levam daqui hoje? Escrevam para mim, por favor. É importante também eu ter essa noção, que às vezes eu entrego o conteúdo, eu dou a aula, mas eu não sei o que vocês... Eu queria ter essa clareza. O que vocês levam daqui? A Maria, vou mergulhar no agente de cultura. É isso. Mergulha, Maria, você tem ouro nas mãos. Vai lá, beijo. O que vocês levam daqui hoje? O que vocês vão implementar? Que chavinha mudou por aí? Me contem. Se quiser abrir também o vídeo e falar, se quiser escrever. A Rose também, outra owner. Oi, Rose. Oi, Mari. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Muito bom. A Simone respondeu no chat. Oi? A Simone respondeu no chat. Eu vejo muitos dos nossos problemas quando você fala, acho que o que a gente leva é um pouco de clareza mesmo. Boa. Ai, que bom. Eu fico tão feliz quando vocês trazem que eu entrego coisas que são valores nossos, assim, muito importantes para a gente. Então, entregar clareza para mim é um grande valor. Te dou uma luz no fim do túnel, é isso, Eli? Você consegue transmitir com clareza os nossos problemas e... Isso sumiu para mim. Consegue transmitir com clareza os nossos problemas do dia a dia e mostrar que existe solução. Boa. Eu sou exatamente essa pessoa que você se refere. Eu quero sempre proporcionar experiência e não hospedagem apenas, mas não passo isso para a equipe. Eu não tenho um gerente. E é de mim para o operacional. Pois é. Você deve estar cansada, né? Você mesmo falou, né, Cida, que você está considerando muitas vezes vender, né? Muito, Às vezes muito. Porque às vezes, e você falou, né, que se você é essa pessoa focada em proporcionar experiência e não hospedagem, então, normalmente são as pessoas que são apaixonadas pela essência da hospitalidade, né? Porque a hospitalidade, gente, quando você é picada por um bichinho da hospitalidade, ele não te larga mais para a vida. E esse prazer de receber as pessoas, esse prazer de encantar, de criar memórias de verdade, de fazer aquele pedacinho, aqueles dias daquela pessoa valerem, né? E a pessoa levar aquilo para a vida. Quem tem prazer em fazer isso, normalmente não quer vender o hotel. Então, se você quer vender, provavelmente você está com uma gestão, uma estrutura de gestão
difícil, né? E muitos de vocês isso acontece porque às vezes vocês herdam um negócio, às vezes vocês compram por uma oportunidade que existe de negócio, mas não tem uma base de formação, de administração, de gestão hoteleira, de prática dentro de hotéis que funcionaram bem. Então, fica difícil de trazer isso, né? Do nada. Então, é isso. Mas se você tiver interesse, Cida, aplica e a gente conversa, se você quiser, do Owners. Que de repente faz sentido, é a solução aí que você está precisando. Andréia, adorei a sua aula. Que bom, Andréia. Muito bom. Muito bom. Fiquei super feliz que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, que tenha virado algumas chavinhas aí para vocês. É muito bacana ter esse momento e ter essa oportunidade de conviver com vocês e de ter essa troca também. Então, obrigada para todo mundo que está aqui comigo até o fim. Foi um prazer enorme ter vocês aqui novamente comigo. E a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Tá bom? Beijo! Maíra, a Eli só perguntou mais uma coisa no chat. Oi? O pagamento do curso é mensal? Primeiro, não é um curso, tá? É um programa de acompanhamento, não é curso, não é mentoria em grupo, não é mentoria, não é só mentoria, não como é que fala, consultoria, é um programa completo de acompanhamento anual que eu vou mergulhar e fazer com você dentro do seu negócio por 12 meses. E sim, pode ser mensal o pagamento. Beijo, beijo, e a gente se vê, então, na próxima quarta, tá bom? Às 11. Beijo, gente. Tchau, tchau.